Olá, meus amores, dando as boas-vindas aí para vocês nesta quinta-feira. Deixar aí o pessoal se achegando, ficando mais confortável, né, para acompanhar hoje mais um on-live. E nada melhor do que aquecer a nossa alma nesse friozinho, porque aqui em São Paulo tá fazendo muito frio. Eu imagino que em Santa Catarina, Porto Alegre, Paraná também esteja fazendo, e a previsão aí também é de frio pela frente. E nada melhor do que, como eu falei, aquecer a alma. E hoje vamos entrevistar alguém que entende realmente disso. Porque para aquecer a alma a gente precisa se acolher, né? A nossa entrevistada de hoje, a Vera Saldanha, ela é doutora em psicologia transpessoal, presidente na Associação Luso-Brasileira de Transpessoal, para quem não conhece, é a Lubrate, autora de vários livros, tá? E autora também da abordagem integrativa transpessoal, que fez aí 40 anos. A gente, como fala, cada ano vai tendo novos conhecimentos, novas aprendizagens, a gente vai estando mais aberto a tomar consciência, né? A autoconsciência. Eu vou estar dando as boas-vindas para Vera Saldanha aqui no OnLive desta quinta-feira. Para vocês que estão acompanhando a gente aí, vão amigos de vocês, para a mamãe, para os amigos, porque eu acho que é fundamental a gente também poder estar aquecendo a alma deles. Boa tarde, Vera, tudo bem? Boa tarde, Analice. Alegria estar aqui com você e com esses colegas, essas pessoas que estão aqui nos assistindo, nos prestigiando. Muito Também. bom. Seja muito bem-vinda. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, principalmente eu que assim venho fazendo essa caminhada do autoconhecimento e a gente vai vendo o tão pouco que a gente sabia, né? O tão pouco que a gente entendia e que quando a gente se abre para isso, a gente começa a ver e conhecer muitas coisas, pessoas e profissionais maravilhosos como você. Vera, aqui nesse canal que é o OnLive, eu tenho procurado Uhum. trazer assim sempre profissionais que possam estar trazendo algumas respostas para a gente. Muitas É. vezes muitas vezes a gente não sabe nem a pergunta, mas a gente ouvindo esses profissionais, na maioria das vezes a gente recebe aquela resposta que a gente tanto precisa, né? Uhum. Eu vou começar assim com perguntas básicas, porque como tem gente que já sabe, já conhece o assunto, também tem as pessoas que não conhecem. Então, assim, você, como a gente sabe, é a pioneira, né, na aplicação da psicologia transpessoal no Brasil. Como é que começou essa história, né? Bem, talvez acho que é interessante a gente colocar que o grande pioneiro que trouxe para o Brasil a psicologia transpessoal foi o Pierre Weil e o Léo Matos. Eles resolveram fazer um congresso internacional em 1978. Nessa ocasião, eu já trabalhava, estava recém-formada e estava trabalhando com Eliezer Mendes, um médico baiano muito conhecido na ocasião, que ele falava da parapsicologia clínica e ele trazia essa dimensão da espiritualidade para dentro do trabalho clínico. E ele é convidado a apresentar o trabalho. Ele tinha apresentado o trabalho dele também na... Oh, desculpe, Ana Lúcia. Ele Tranquilo. tinha apresentado o trabalho dele na Itália e fui convidado para ir para esse trabalho. E conheço lá, neste congresso internacional, que eu fui como auxiliar dele Uhum. para... Tá ok, assim, a imagem? Quer que Tá mexa alguma ok. coisa? Não, Tá. não, eu estava fixando o nosso tema ali, para as pessoas saberem sobre o que a gente está falando. Ok. Então, e aí o que acontece? Ele é convidado, Eliezer Mendes, para apresentar o trabalho. Eu trabalhava como psicóloga junto com ele e fui junto para apresentá-lo. E nesse momento a gente vai antes para fazer o pré-congresso com o Groff, que a gente nem imaginava quem era, né? Que é o Stanislav Grof, e conheço o Pierre. E foi um encontro de alma. Realmente foi uma conexão muito profunda.
e o Pierre, logo em seguida, nós o convidamos para vir em Campinas, eu e o Luiz Carlos, meu marido, e eles tiveram uma conexão também muito grande entre meu marido e eles foram levar o trabalho do Eliezer para Minas, onde o Pierre morava, e o Pierre, naquela época, estava começando a falar de algumas coisas de transpessoal. Ele estava iniciando, ele estava fazendo uma transição de carreira, e ele, então, muda a sua abordagem, que passa por várias vertentes, para psicologia transpessoal e cria um curso que se chama Cosmodrama. E ele vem dar esse curso em Campinas. Bom, e a partir daí eu me encantei, não parei de estudar psicologia transpessoal, acabei então organizando curso no Brasil e levando para vários estados, e aí acabei desenvolvendo um método, porque transpessoal ela tem bastante teoria, mas muitas vezes as sugestões para as práticas dentro do consultório, naquela ocasião, se restringiam a você fazer respiração holotrópica ou a prática da meditação. Então, todo aquele aporte teórico maravilhoso, você não tinha recursos para você estar aplicando, para você poder verdadeiramente convidar a espiritualidade para dentro do setting terapêutico. Então, foi assim que começou em 78. E aí foi uma jornada ampla, Analice, passando por vários contextos, inclusive em 1980, foi o momento do advento das terapias regressivas, eu participei intensamente desse movimento, fui cofundadora de uma das associações, depois com a Maria Júlia Pietro Pérez, fui vice-presidente do Instituto. Então, tudo isso foi agregando, ampliando e fazendo com que a gente tivesse contato com pessoas de todo o Brasil, e eu diria para vocês todos, gente, em todos os lugares, psicólogos, terapeutas, todos, sentindo que o cliente trazia a dimensão da espiritualidade e que eles se sentiam impotentes, sem como lidar com isso. Então, todos querendo saber e fazendo para fazer esse trabalho. E aí a gente pode ir em muitos lugares. É porque durante muito tempo, né, Vera, e a gente, querendo ou não, a gente também recebeu isso dos nossos pais, essas crenças limitantes, que a gente não poderia olhar para a parte espiritual, que tinha que ser só o racional, né, deixando a parte emocional também de lado. E hoje a gente vê que se não existir um equilíbrio dessas linguagens, o ser humano ele fica totalmente desequilibrado, né? Você falou a palavra exata, ele fica totalmente desequilibrado, né? Porque ele racionalmente estabelece o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, mas o coração, a alma dele não está presente, a intuição não está presente. Então, é constantemente levado a processos de desenvolvimento patológico fisicamente, processos de dificuldade de relacionamentos interpessoal, insatisfação, estresse. Hoje você vê, por exemplo, a depressão, a previsão da Organização Mundial da Saúde é que nesse ano de 2020 é a segunda maior patologia que acomete os seres humanos. E isso por quê? Porque se nega a olhar para os recursos que nós como humanidade temos. O que de fato somos nós, seres humanos. Né? E acho que aí entra um pouquinho da questão do nosso tema, porque até se abordou dentro do contexto da psicologia o autoconhecimento, mas era um autoconhecimento pautado por aquilo que você podia observar, aquilo que você pode mensurar, aquilo que você pode obter resultados, metas, e acaba limitando uma dimensão que nós denominamos de autoconsciência, e que, na verdade, a gente sabe, esse termo de autoconsciência, ele vem lá da filosofia, do Hegel, do Kant, que já nos falava dessa percepção. Eles não usavam o nome estados de consciência, mas eles falavam dessa grande autopercepção de si próprio, e que a forma como você se percebia, você, de alguma forma, era como você iria perceber o mundo externo. Vamos traduzir isso para a psicologia. Quando nós falamos do autoconhecimento, a gente diz, olha, além do autoconhecimento, em termos racionais, quem eu sou, o que eu faço, quais são minhas forças,
nós precisamos também ter a autoconsciência, que é um autoconhecimento que passa por uma dimensão de expansão da consciência. Nós não temos só a consciência de vigília, nós temos outros estados de consciência, e que são muito mais otimizados, que têm muito mais insights, que têm muito mais significado, que têm valores, Analice, que são intrínsecos ao ser humano, e que eles ficam bloqueados se você não se abre para esses diferentes estados de consciência. Então, há que se trabalhar com os diferentes níveis da consciência para você mergulhar realmente nessa dimensão da sua humanidade, do seu propósito, de quem é você, de qual realmente é esse potencial que você traz no seu espírito. A que viemos aqui? Né? Estamos aqui numa passagem tão rápida e tão breve, mas ela pode ser muito significativa, porque cada um de nós veio com uma sementinha especial, com uma tarefa especial, que só aquele indivíduo pode fazer, nenhum outro. E isso lhe dá o entusiasmo, lhe dá a energia, lhe dá o propósito. Só que se você não tem autoconsciência, você vai naquilo que o Maslow dizia, pelo grande padrão geral, daquilo que a maioria faz, e que depois o Pierre, junto com o Roberto Crema e o Jean-Yves Leloup, cunhou o termo de normose. Né? Então, são muitas coisas que tanta gente faz, e porque tanta gente faz, se acha que está certo, e a gente passa a medir e a colocar a nossa régua nisso que todo mundo faz, achando que isso é o normal. E todo mundo nesse processo, muitas vezes, de fragmentação, como você colocou, banindo a espiritualidade, banindo a intuição, banindo as emoções, e só ficando na torre de marfim da racionalidade. É algo importante a racionalidade, claro que sim, mas ela faz parte igualmente de outros aspectos, como a intuição, como as emoções, desde as emoções mais primárias, básicas, quanto emoções mais elevadas, faz parte da nossa sensação, porque o nosso corpo tem uma sabedoria incrível. Tem mesmo. É aquele negócio, né, Vera? Você decide fazer algo, né? O seu pensamento quer aquilo, mas você começa a sentir que o seu corpo não quer fazer aquele movimento. Ali a pessoa, se ela não tiver consciência, essa autoconsciência, ela entra numa crise, né? Sim! E o que ela faz? Normalmente, qual que é a ação que ela tem? Ela acaba simplesmente dizendo, não, eu tenho que fazer isso. Ignora as sensações, ignora as suas emoções, e o que é que vai acontecendo? Isso vai criando, no plano psíquico, distorções, que vai criando nos nossos corpos mais sutis miasmas, e vai intensificando e gerando doenças físicas, processos patológicos sérios, né? Então, quando chega no corpo, gente, é porque já passou por vários estágios. Já passou pela intuição, já passou pela sensação, você já teve emoções, seja de tristeza ou de desconforto, mas você não ouviu essas mensagens. Provavelmente até te veio no sonho, mas não quero ouvir, não quero ver, tenho que fazer isso, né? O tenho que. E aí você acaba ficando cindido. E aí os processos vão acontecendo, a dificuldade de relacionamento interpessoal. Daqui a pouco você faz, mas, né? O Pierre conta isso, me lembrei da Revolução Silenciosa dele, que ele conta, olha, quando ele teve um câncer muito sério, então ele conta, eu fazia, eu tinha sucesso, era bem sucedido, tinha uma casa maravilhosa, estava já no quarto casamento, também tinha uma mulher ali comigo que me amava, mas eu estava infeliz. E aí explode um câncer gravíssimo. A partir daí que ele dá uma continuidade no seu percurso e vai buscar a espiritualidade. E importante também nos lembrarmos que espiritualidade não necessariamente é uma religião
estabelecidas, são dogmas religiosos. Claro, se você sente esse fluxo natural da sua espiritualidade dentro de uma religião, ok, né? Mas também dentro da religião é importante você estar consciente, porque muitas vezes a pessoa estabelece esse quadradinho da religião, onde ela pratica essa religião quando ela está no culto, quando ela está na igreja, quando ela está no centro, mas fora dali, ela está totalmente racional, sem nenhuma conexão com esses valores interiores, com valores mais intrínsecos, que realmente são da nossa humanidade, que faz o processo evolutivo acontecer, né? Vera, e como é que a gente faz para desenvolver essa autoconsciência, né, no dia a dia, principalmente nesse momento que a gente vem passando, a gente sabe que teve estão acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, e a gente acaba meio que desassociada de algumas situações, né? Como é que a gente pode ter essa consciência, agregar isso de uma forma positiva? Primeiro ponto essencial, diariamente ter uma prática de silêncio. Silêncio, silêncio. Onde você não vai ouvir nada, onde você não vai ler nada, onde você... Silêncio. Né? Se for difícil começar com meia hora, comece com 5 minutos. 10 minutos. Agora, vou fazer nada. Quando você entra nisso, obviamente que a primeira coisa que você vai perceber é um turbilhão de pensamentos, né, vindo. E aí você se dá conta de quão grande é o barulho dentro de você. Não é só essa agitação dessa consciência política, desse mundo externo, dos problemas externos. Há uma agitação, há uma tempestade também dentro de si próprio. Então, a primeira coisa é ouvir isso. E a dimensão da nossa consciência humana, ela é tão pródiga, que quando nós fazemos isso, vai passando, 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 e naturalmente isso vai sendo rebaixado. No início você tem um volume intenso de pensamentos. Depois os pensamentos começam a diminuir. É a mesma coisa que se você está super ansiosa e eu peço assim, Analice, presta atenção na sua respiração. Você não precisa falar nada para ninguém. Você começa a prestar atenção na sua respiração. Provavelmente, quando a pessoa está ansiosa, a respiração é mais no tórax. Ela presta atenção, naturalmente a respiração vai indo para o ventre, para o abdômen. E você começa a sentir que naturalmente a sua respiração pega um ritmo mais lento. Ela começa a ser uma respiração mais completa, né? Às vezes, com o paciente, Analice, eles dizem, principalmente, por exemplo, uma pessoa que está com transtorno de ansiedade. Ele diz, Vera, mas é muito difícil, muito difícil. Então, a gente tem uma prática que é muito rapidinho, a gente pode fazer agora, porque a gente pode fazer isso conosco. E ela é excelente, né? Então, ele está conversando comigo e diz, olha, mas é muito difícil, eu paro, mas é muito pensamento, só aqui. Então, vamos fazer o seguinte, para agora um momento só. A pessoa para e diz, olha, agora olha para esse objeto. Fotografa mentalmente esse objeto. Agora feche os olhos. Reproduza parte desse objeto na sua mente. Agora você abre os olhos e confere com esse objeto que você está vendo. Na sequência, eu pego, olha, agora olha esse objeto. Fotografa mentalmente. Feche os olhos, reproduza mentalmente na sua mente. Agora abre os olhos e confere com aquilo que você está vendo, esse objeto e o que você viu na sua imagem mental. Agora, olha para o meu relógio, fotografa. Agora, reproduza mentalmente, fecha os olhos e reproduza mentalmente. Agora abre os olhos e confere a imagem que você viu na sua mente e o que você viu aqui. Durante esses breves momentos, te passaram muitos pensamentos na sua mente, Analice? Não, eu fiquei prestando atenção somente no objeto, somente. Nós podemos fazer isso com a nossa mão, podemos fazer isso com o nosso relógio, podemos fazer isso com um quadro que nós temos na nossa casa. Fotografamos, fechamos os olhos, reproduzimos mentalmente, abrimos, conferimos. Fotografamos outro, fechamos os olhos, abrimos, conferimos.
Ah, eu vi isso, ah, não vi aquilo. Você fica com a atenção focada. Porque não adianta só eu dizer, vamos focar, se uma pessoa está com uma ansiedade muito grande, vamos focar na sua respiração. Esse comando, as emoções estão todas ali, borbulhando, borbulhando, né? Então, a primeira coisa de autoconsciência, consciência de si. E aí, existe, eu sempre falo, lembra do Reis, né? Que é razão, emoção, sensação, intuição. Ok, você conseguiu prestar atenção no seu pensamento? Agora, no dia seguinte, você vai prestar atenção no seu corpo, né? Então, sensações, preste atenção se você está sentado, por exemplo, numa varanda, ao ar livre, preste atenção na brisa, preste atenção naquilo que te circunda, os sons mais próximos, mais distantes. Tudo isso é um convite para a pessoa se auto-perceber. E quando ela se auto-percebe e integra pensamento, emoção, sensação, naturalmente vem a intuição. E a intuição é um dos elementos da autoconsciência. Né? Então, a diferença, por exemplo, se a gente pegar o autoconhecimento, ele vai te estabelecer. Se você, na verdade, assim, só lembrar que se a gente pegar, talvez, no dicionário, vai dizer que autoconsciência e autoconhecimento são similares, mas não idênticos. Né? É porque a autoconsciência passa necessariamente pela experiência da expansão da consciência, que é onde você tem intuição, é onde você tem valores mais elevados, é onde você tem insights, é onde você tem lampejos de iluminação. Então, à medida que você faz uma simples prática nesse sentido, às vezes a pessoa pode sentir que é mais fácil ela ir fazer uma caminhada na natureza ou num espaço onde, ok, tudo bem, né? Desde que você coloque atenção nos pensamentos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para ajudar nessa autoconsciência, é você pôr atenção nos seus sonhos. Os sonhos, de alguma forma, nós passamos, no mínimo, 1/3 do nosso dia sonhando. Imagine ao longo da nossa vida quanto tempo que nós já passamos nesse período onírico. Verdade. Nesse período, acontecem processos físicos, sim, importantes, alguns órgãos eles trabalham mais à noite, mas acontecem processos também espirituais, emocionais, importantíssimos. Então, no primeiro momento, quando for anotar os sonhos, vão ser mais resquícios disso que está mais próximo, que são emoções, que são talvez essas coisas mais confusas. Mas depois, começa sim a ter uma sequência onde você vai mergulhar no seu autoconhecimento. E esse autoconhecimento que passa pela dimensão transpessoal. Né? E aí, claro, né? Daí tem vários aspectos, a dimensão arquetípica do feminino é muito importante. Colocar atenção na sua dimensão feminina, colocar atenção na sua dimensão arquetípica do masculino, que enquanto seres humanos temos essas duas vertentes em nós, né? E ela nos conta muita coisa. Atenção na nossa criança interior. Então, tudo isso são processos que estão dentro de nós. Você pode sim ter um auxílio terapêutico, mas além do auxílio terapêutico, você tem um livro importantíssimo que é a sua própria história. Tem vários outros. Vera, e o que as pessoas, assim, que muitas vezes não acreditam, né, nessa parte espiritual, como a gente às vezes vem falando nos cursos também, né, que eu faço curso com a Vera online, então, assim, que a gente tem as pessoas que acreditam em Deus, na parte religiosa, na parte da espiritualidade. Como é que a gente mostra para essas pessoas também a terem autoconsciência, né? Sim, veja, isso é importante a sua pergunta, porque às vezes dentro de um público que tem familiaridade com a meditação, com a própria prática da oração, com o silêncio, tudo isso é muito natural. Mas às vezes, se a pessoa vive dentro de um contexto talvez distinto, extremamente pragmático,
muitas vezes dentro de algumas universidades ou a área da universidade que ele está. Então, existem diferentes possibilidades. E aí, o primeiro ponto é você perguntar para a pessoa o que ela sente como sendo aspectos positivos dela, quais são as forças que ela tem. E aí, quando ela fala dos aspectos positivos e quando ela fala das forças, naturalmente irão emergir valores, né? Os chamados valores do ser, valores que são construtivos. O Maslow, ele fez uma pesquisa e ele identificou 16 valores onde, independente da pessoa ter ou não alguma prática religiosa, estar vinculado a algum cunho de espiritualidade, esses valores vinham, eram intrínsecos à nossa natureza. E o que é importante é que esses valores, eles são mais significativos e relevantes do que, por exemplo, valores externos, valores como impostos pela moralidade. Por quê? Porque essas que vêm como uma autoridade de fora, muitas vezes o indivíduo apenas estabelece essas relações externas, mas em relações mais próximas, íntimas, ele não exerce aqueles valores. Portanto, os valores como uma construção social só externa, ela é insuficiente para a autoconsciência. Óbvio, claro, que se nós pensarmos em nós, enquanto seres humanos em evolução, lógico que os valores externos, enquanto moralidade, construção social, foi importante para que muitas barbáries passassem a deixar de existir. Então, não é que não tem valor, mas elas são mais pragmáticas e nos falam mais da racionalidade. Agora, quando você traz esses valores intrínsecos, são valores universais. E quando ele traz isso, você se veja você, vamos supor que ele fale sobre solidariedade, né? Então, se imagine em situações que você está sendo solidário. Né? Como é que você sente isso? Como é que você percebe isso no seu corpo? Né? E qual é o estado disso? Isso te dá tristeza ou alegria? E normalmente a pessoa vem, nossa, eu me sinto muito gratificado, né? De ter sido solidário com aquela pessoa. Nossa, para mim foi tão pouco fazer aquilo e ela teve uma... Nossa, isso me deu uma sensação de felicidade. Entra em contato com essa sensação. Entra com essa experiência de se sentir pertencente a algo maior do que só a você próprio. Perceba o quanto essa relação com o outro também te fez sentir bem. Então, isso é uma dimensão da transcendência. É uma dimensão desse sentimento de pertencimento a algo maior que o si mesmo e que é a espiritualidade, né? Então, independente de religião, credos, é espiritualidade, né? A ética, quantos médicos que dizem para mim no meu consultório, Vera, eu não acredito, eu não acho que tem essa coisa de Deus, e quando eles relatam as experiências, e quando eles falam, inclusive, de alguns conflitos, você percebe uma dimensão extremamente ética, de humanidade, né? E isso é espiritualidade, né? Então, existem vários estudos hoje a respeito da espiritualidade, onde mostra ela com várias visões, várias versões, mostrando que não é só aquela prática atrelada a uma religião. Entendi. Vera, e essa parte, né, da autoconsciência, da importância, né, da gente ter a inteligência emocional para saber lidar em determinadas situações, principalmente, eu coloco muito o que a gente está vivendo, porque é algo atípico, né? Jamais alguém se imaginou estar passando por tudo isso. Como usar essa autoconsciência nesses momentos, né? Porque a gente não sabe o que vai ser amanhã, é focar no hoje. Você já está respondendo, né? Uma das coisas nesses estados de expansão de consciência que nós percebemos, quando nós olhamos sem a nossa racionalização, que a gente olha para essa experiência da vida, o que nós podemos realmente precisar é que a incerteza é a nossa companheira de jornada. Então, talvez
neste momento da pandemia, essa incerteza, ela se tornou mais visível, mas ela é inerente à vida do ser humano, em todos os sentidos. Nós não sabemos se daqui 5 minutos será a nossa última inspiração. A morte é algo que é certo para todo ser humano. Nós não sabemos se aquela pessoa que está ao nosso lado, dali 2 minutos, já não estará mais fazendo parte desse. E antes as pessoas não tinham consciência disso, hoje elas estão tendo, né? É como se essa realidade, né, impactante e que tem, sim, muitos desdobramentos muito tristes, sérios, mas, ao mesmo tempo, ela também tem uma tomada de consciência de coisas que sempre existiram, de coisas que estavam aí, mas todo mundo muito envolvido, né, com a sua rotina, todo mundo muito acelerado, então isso passava batido. Né? Então, tudo isso era deixado de lado e se ficava numa corrida acelerada para chegar a lugar nenhum. Né? E você só vai chegar onde você está hoje com presença, com qualidade. Porque aquilo que você faz sem presença, que você faz no piloto automático, você pode sim, na verdade, chegar a ter um resultado objetivo, por exemplo, de um sucesso, seja profissional, num relacionamento com alguém, em conquistar alguém que você quer, mas isso não vai perdurar. Né? A propósito dessa questão da autoconsciência, ela vem sendo cada vez mais olhada dentro da psicologia. Né? E tem um dos pesquisadores, e essa importância dessa qualidade de presença, tanto que os autores que passaram a trazer conceitos sobre autoconsciência, que vem falando da autoconsciência, então eles falam do quê? Falam da prática de mindfulness, eles falam da conexão com a natureza, eles falam da atenção plena em cada coisa que você está fazendo, seja bebendo uma água, se alimentando, conversando com alguém, estabelecendo conexão olho no olho. Né? E dentre esses pesquisadores, o Daniel Gilbert, ele fala o seguinte: o grande problema é que a nossa humanidade, na sua grande maioria, ela passa mais da metade do tempo inconsciente, ela passa mais da metade do tempo no piloto automático, reativamente. Então, vem o fluxo do inconsciente coletivo, vem e ela vai só reagindo. Né? Inconscientemente, sem qualidade de presença. E isso é algo que realmente tira o entusiasmo, a vitalidade, a energia. É só uma questão de tempo, se você se mantém só nesse piloto automático. Legal. Vera, eu quero aqui agradecer, né, algumas pessoas que estão participando com a gente, estão mandando várias mensagens, mas se a gente for ler todas, a Vivere Ser Feminino fala o seguinte: se eu estou com fibromialgia, deve ser porque eu não tive essa autoconsciência, né? Que a fibromialgia, a gente fala muito hoje em dia sobre isso, né? Até já veio alguns médicos aqui falarem sobre esse assunto, porque a gente vai acumulando sentimentos, né? Vai acumulando energia, vai acumulando tudo até que uma hora que o corpo pede socorro. Sim, eu diria para essa pessoa, né? Com certeza, parte do tempo, ela teve sim autoconsciência, tanto que ela está buscando ouvir uma live que fala sobre isso, que busca esse cuidado integral. Mas certamente, assim como mais da metade da população, da nossa humanidade, momentos no piloto automático. E isso, sucessivamente, vai criando fibromialgia, vai gerando, né, pessoas que vêm então com o ombro congelado, então as pessoas não conseguem levantar, não conseguem mexer. Quer dizer, é como se fosse atrofiando as possibilidades humanas. O que nos representa mais é o nosso corpo. Então, o que esse corpo está querendo gritar para a gente? Né? E uma sugestão é: tome contato com essa fibromialgia, né? Diga para essa região do seu corpo: olha, se até agora eu não te dei atenção, agora eu quero te ouvir. Se você pudesse falar comigo, o que você estaria me dizendo? E entra no silêncio
e fique em conexão com aquela parte do corpo. Ela vai te dizer, ela vai te responder. O nosso corpo, ele tem a história da nossa vida registrada desde o primeiro instante da nossa concepção. Da nossa concepção. Para os tibetanos, a idade é contada a partir da concepção. E mais ainda, a partir do nascimento, esse corpo vai registrando toda a nossa história. Então, basta nós mudarmos o nosso canal de audição para poder ouvi-lo, né? A gente não vai ouvir com a razão, a gente vai ouvi-lo com a intuição, com a conexão emocional do coração. E aí ele vai nos cumprir. Ele vai falar, né? Nós temos aqui com a gente o Tadashi Kadomoto, tá mandando um grande abraço para você. Ele tá falando aqui, essa parte do corpo quer dizer alguma coisa, então a gente tem que dar ouvido para o nosso corpo também, né, Vera? É isso que você comentou agora. As pessoas, Vera, a gente sabe que, né, com todos esses anos, com os estudos que vêm, e hoje, como você acabou de falar, a pessoa, quando ela começa a ter consciência, ela começa a procurar também saber mais sobre esse assunto, né? Então, a gente vê aí as suas lives cheias de amor, as do Tadashi também cheias de amor. Um abraço querido para o Tadashi, um amigo muito querido. Um grande mestre para mim também, como você também. As pessoas, elas estão preparadas para ouvir isso? Eu posso quase te afirmar, eu tenho certeza que sim. Porque algo dentro de nós quer evoluir, quer crescer. E talvez, Analice, antes dessa pandemia, esse processo automático, esse processo constante de uma autonegação, muitas vezes, uma falta de auto-amor, fazia com que o indivíduo opusesse resistência a esse crescimento. Mas deixando quando de lado, né? Vou deixando isso de lado, vou deixando. Porque tinha, entre aspas, outras prioridades, né? Sim. Então, de repente, a prioridade agora é a vida. É a vida. E tudo passa a ser secundário. E tudo passa a não ser tão importante e necessário. Percebe? Verdade. Então, esse momento da pandemia, eu acho que é um momento extremamente auspicioso, porque as pessoas, sejam pelo verdadeiro interesse, pelo desejo de evoluir ou crescer, seja pela dor, seja pela decepção, elas estão buscando de todas as formas, né? Eu vejo com uma alegria muito grande a quantidade de lives que estão sendo feitas de inúmeras pessoas e o quão que estão sendo procuradas. Então, como todos nós precisamos beber dessa fonte que é a essência da nossa humanidade. E isso nos torna mais solidário, isso nos faz despertar coletivamente para aquilo que verdadeiramente é essencial. Verdade. Mais do que nunca a gente tem que agora ter autoconsciência, né? Eu acho que para quem começou a ouvir a live aí, que não sabia a importância da autoconsciência, com certeza a gente chegando aqui já nos finais, né, do nosso encontro, a gente pôde, você principalmente, demonstrar e mostrar para as pessoas que estão acompanhando a gente. Eu espero que depois elas possam dividir essa live com outras pessoas também, porque assim, Vera, o trabalho que você vem fazendo, não só no Instituto Vera Saldanha, mas também como na Alubrate, é fazer com que as pessoas sejam melhores, né? E eu acho que isso que é o fundamental. Com certeza, né? Quando a gente busca levar alguma informação, levar algum conhecimento, uma das coisas que nos é prioritário é um processo de autotransformação. Então, seja na pós-graduação da Alubrate, seja nos cursos de formação da Alubrate, ou seja nos cursos da terapia integrativa transpessoal, que estão todos vinculados com o apoio do Alubrate, juntos, nós não... eu diria assim, não nos parece algo produtivo se apenas dar a informação, o conhecimento. É importante algo que toque o indivíduo, é importante algo
no qual ele passe pela experiência. E a gente chama isso de didática transpessoal. Isso foi uma das coisas que, dentro do doutorado, eu colocava, olha, esses conceitos novos, esses conceitos da abordagem transpessoal, não adianta você apenas informar. O indivíduo precisa experienciar, porque a partir dessa experiência, ele abre um portal para esse conhecimento. E a partir desse conhecimento, ele mergulha mais na autoexperiência. Então, esse processo de autoconhecimento vai se retroalimentando. E eu diria, felizmente, hoje, dentro da própria psicologia, cada vez mais os temas da espiritualidade estão presentes, cada vez mais na saúde. Então, por exemplo, essa questão da autoconsciência, na liderança, em empresas, dentro do ambiente corporativo, vem sendo evidenciado que realmente os CEOs, os diretores que têm sucesso, são indivíduos que têm mais autoconsciência, eles são mais centrados, eles têm uma qualidade de escuta maior e melhor para com os seus grupos, com os seus pares. Então, tudo isso vem mostrando que, peraí, nós podemos fazer o que fazemos, mas de uma outra forma, com qualidade, né, com serenidade, e que todos possam se beneficiar. Porque à medida que mais seres humanos vão se tornando autoconscientes, isso vai se propagando. Porque as relações passam a ser mais genuínas, mais verdadeiras. Né? Então, é como se fosse um modelo em escala que vai se expandindo, expandindo, que vai dando uma contaminação vibratória maravilhosa. Né? A gente fala muitas vezes dessa contaminação com coisas que são ruins, né? Mas a gente pode lembrar que a vibração e a propagação também de coisas boas, elas perspassam entre todos nós. Né? A gente não consegue, por exemplo, se você encontra uma pessoa e ela fica muito feliz de te encontrar e você também, aquilo é palpável, né? Essa vibração. E quando você vai contar para alguém, eu encontrei fulano, que delícia, que alegria, essa sua vibração passa para a pessoa que está te ouvindo lá no telefone do outro lado. E uma das experiências que eu tenho tido muito, né, nesse momento onde a gente está numa aproximação digital, é o quão muitas vezes, mesmo mediados por algo eletrônico, por algo que é de tecnologia e informação, existe uma aproximação, existe uma conexão, existe um campo. Né? A gente pode perceber isso nas diferentes atividades, nos diferentes grupos, nos diferentes encontros. Então, uma das premissas dentro da psicologia transpessoal é de que a consciência ela não é local e nem é espacial. E acho que é o momento, Analice, de a gente experienciar isso, abrir o coração e perceber, né, que essa comunhão pode acontecer. Porque nesse momento todos nós estamos vivendo algo que é global, né? Não é só no Brasil. Não, e a gente acaba, a gente sabe, né, dessa energia coletiva, dos sentimentos coletivos, né, e todos nós estamos ali no mesmo, né, na mesma sincronicidade. Então, assim, se o outro vibra negativo, eu também vou sentir isso, mas se eu puder passar essa forma positiva para o outro, de olhar esse momento de forma positiva, isso também vai fazer bem para ele, né? Isso vai fazer bem. Né? Os estudos, por exemplo, em termos de essa contaminação vibratória, mostram a importância, e quando você realmente procura estimular e vivenciar os aspectos que são positivos, sem negar, né? Não adianta você olhando também para o lado da realidade, para as dificuldades, para os desafios, você produz no seu cérebro uma bioquímica ligada à esperança, ligada à alegria, ligada ao bem-estar. Então, você promove uma química no teu corpo. Uhum. E o oposto também é o contrário, né? Se você começa a pensar em coisas ruins, se você começa a pensar em aspectos deprimentes, depressivos, num autodesamor, numa autonegação, você também produz uma bioquímica da depressão. E a depressão talvez não seja o acaso que ela está
se ampliando tanto porque ela é uma das patologias que tem um maior índice de contaminação vibratória, né? Ela realmente, qualquer pessoa que chega num espaço, numa sala de espera, e se ali tem alguém que está muito depressivo, ela senta ali, ela não precisa falar nada, o outro não precisa falar nada. Daqui a pouco ela fala, nossa, mas eu entrei aqui, estava bem, agora eu não sei o que está acontecendo, eu não estou muito bem, o que está acontecendo? Porque há uma contaminação. Nós estamos todos interligados, de uma maneira ou de outra. Verdade. Isso é um fato. Ai, Vera, eu não sei nem como agradecer você. Eu espero que assim, que as pessoas que têm acompanhado a gente tenham tirado alguma coisa, né, de gratificante que possa estar usando no dia a dia, né? Que eu acho que, como eu venho aprendendo, eu sempre quis cuidar de todo mundo e não olhava para mim. Daí eu comecei a fazer o inverso. Daí eu vi o tão dolorido que andava esse negocinho aqui. Então, assim, você tomar essa consciência do que você precisa ser cuidado, né? Você precisa ser amado, primeiramente, para depois estar passando isso adiante, né? Esse é um sábio princípio cristão, né? Amar ao outro como a ti mesmo. E por mais que você queira amar o outro, se você não amar a si mesmo, não amar a sua essência, que te faz conectar com a essência do outro, você não estará verdadeiramente amando o outro, né? Então, acho que todos esses processos que estão acontecendo, que recolhe o indivíduo, isola o indivíduo, para que ele olhe ao redor e dizer, peraí, acho que agora eu tenho que começar a olhar para mim, eu tenho que começar a olhar para a minha vida, o que é que me faz bem, o que é que não me faz bem, e trazer isso à tona, né? Então, acho que esse momento, né, é um momento muito forte, onde tem perdas e ganhos, onde tem luz e tem sombra. E na medida que a gente puder olhar e aceitar para tudo isso como sendo processos que refletem também aspectos nossos interiores, né? A autoconsciência, ela nos conta isso, que a forma como nós vemos a realidade externa não tem a ver só com o outro, tem a ver com o nosso estado de consciência interna. É ele que vai fazer com que a gente perceba a realidade de uma maneira ou de outra. Então, tudo aquilo que você só atribui ao externo, volte para si. Comece a olhar também dentro de você. O que é que tem disso dentro de si? E isto vai auxiliando nessa autoconsciência, que em última instância, todos nós fazemos parte de uma grande consciência universal. Vera, muito obrigada, tá, pela sua participação. Gostaria de convidar as pessoas a estarem entrando, né, nas redes sociais, tanto do Instituto Vera Saldanha, como também da Lubrate, que eu acho que quem estiver interessado em fazer uma pós-graduação, cursos online, eu tenho feito nesse momento de quarentena, isso tem me ajudado muito a tomar consciência de muitas coisas, né? Então, eu acho que como está fazendo bem para mim, com certeza faz bem para o próximo também. Vera, não tenho nem como agradecer. Olha, Analice, eu que fico muito feliz mesmo de poder estar aqui com você, que chega a tantas pessoas e poder estar falando de algo que eu sinto e acredito que é uma coisa importante para todos nós e poder partilhar isso. Então, é uma alegria muito grande. E quando nós fundamos a Lubrate, eu, o Pierre, o Mário Simões, era justamente para que a gente pudesse propagar essa ideia da espiritualidade, da transpessoalidade, na saúde, na educação, na vida de cada ser humano. E te parabenizar pelo trabalho maravilhoso que você faz, pela contribuição que você traz através das suas lives, das suas postagens, enfim, parabéns e gratidão. Obrigada, gratidão também, Vera. Um grande beijo, até mais tarde. Até mais tarde. Gratidão. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. É isso aí, meus amores. Hoje vocês acompanharam essa profissional maravilhosa que eu admiro muito. Eu vi aí comentários de que a Ana estava emocionada. Eu me emociono sim, porque eu gostaria que isso tocasse o coração de um pouquinho,
Sabe, eu acho que como o Tadashi, como a Vera e muitos outros falam, se a gente tocar apenas o coração de uma pessoa, isso já vai ser a grande mudança que a gente terá no mundo. Então, se você puder compartilhar, contribuir dessa live, compartilha, manda o aviãozinho aí para todo mundo. Eu vou deixar ela no IGTV, tá? Vou deixar compartilhada. Então, eu só tenho a agradecer ao Instituto Vera Saldanha, à Alubrat, a todos os profissionais que se dedicam muito, né, para as pessoas terem autoconsciência e, principalmente, amor próprio. Então, olhar para dentro do coração, ver quais são as suas dores que você sente no corpo, porque todas elas têm uma resposta. Gratidão, um beijão e até segunda-feira. Oh.